Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindas ao mundo dos caçadores. Bora para o nosso Hunter Responde de costume aí, sempre iniciando a nossa semana respondendo a pergunta de vocês aí, né galera? Lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta, utilize a hashtag Hunter Responde aqui nos comentários. Então só bora para as perguntas de hoje. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Tobias Peixoto. Qual seria o pior castigo possível para a trupe fantasma? Olha, essa daqui parece uma pergunta singela, uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito boa. Inclusive, isso aqui já foi meio que abordado no anime. Sim, meus amigos, lá na saga de Orc-Shin, quando o Chrollo é raptado pelo Kurapika, a gente meio que tem uma discussão e um impasse entre os membros do Genei Ryodan. Um grupo quer acompanhar a Pakunoda e o outro grupo não quer deixar esse pessoal acompanhar a Pakunoda. Nisso, o Franklin pergunta para um personagem que fazia parte do time de inteligência da Aranha, que é o Shaunark. O Franklin pergunta o seguinte: qual seria o pior cenário naquele momento, né? O que poderia acontecer de pior naquele momento que o líder tinha sido raptado? E o Shaunark responde o seguinte: o pior cenário seria, naquele momento, o Chrollo está morto, a Pakunoda, Mate, Cortop, Shizuko e Nobunaga estarem sendo controlados. Eles também não conseguirem encontrar o desgraçado da corrente e também Gon e Killua conseguirem fugir. Esse seria o pior cenário na visão do Shaunark. E sabe o que o Franklin responde? Ele fala que o Shaunark está enganado, porque o pior cenário seriam todos os membros da Aranha morrerem. Com base nisso, a visão do Shaunark, de certa forma, é até agradável. Isso foram as palavras do gigante. Então ele fala o seguinte: deixem a Pakunoda levar o Gon e o Killua, que tá tudo certo. E se a suposição do Shaunark de fato estiver correta, o Chrollo estiver morto e todos esses outros membros estiverem sendo controlados, basta matá-los e recomeçar a aranha. Olha aí. Então, eis a sua resposta. Eu acredito que você já entendeu, né? O pior castigo para o Genei Ryodan seria a sua extinção. E agora a gente vai falar aqui sobre um detalhe bastante importante que eu percebo que tem muitas pessoas que não pegaram. E tá tudo bem, vamos lá. Ah, e um detalhe melhor ainda, né? Que o próprio Kurapika no anime ainda não entendeu. Mas tá tudo certo também. O Genei Ryodan não é o Chrollo, não são os membros fundadores. É o legado. É aí que tá. É a vontade passada adiante, tá entendendo? É todo o sentimento ali do negócio. E é por isso que o Chrollo não se importa se ele vai morrer. A gente vê isso também na saga de Orc-Shin, né? E é comprovado pela Senritsu que ela tem essa capacidade de escutar os batimentos cardíacos da pessoa. Ela vê isso ali no Chrollo. Tipo, ele não tá mentindo. Ele não se importa com a vida dele. Se ele morrer aqui, tá tudo certo. E a gente vê novamente isso aqui nos capítulos atuais, nesses 10 últimos aí. Tem um capítulo lá, eu não lembro agora com exatidão pra falar aqui com vocês, não sei, 406, 405 ou 407 por aí. O Chrollo volta a falar isso aqui. Se ele morrer, não tem problema, contanto que o legado da aranha continue. É mais ou menos por aí. Essa pergunta foi enviada pelo L. Casa. Seria o Basho capaz de retirar a maldição do Skill Hunter sobre a Neon, já que ele fez algo semelhante com a maldição que afetava a Fugetsu? Tamo junto, Douglas. Tamo junto aí, meu querido. Muito obrigado por você mandar a sua pergunta. Então, vamos lá. A situação da Fugetsu é diferente da questão do Skill Hunter do Chrollo, pelo menos na minha concepção. Eu, sinceramente, não acredito que o Skill Hunter seja um NEM imposto, tá? Tipo a Judgment Chain, né? A corrente do julgamento do Kurapika, ou então a Countdown do Gentru, né? São habilidades de NEM imposto. O Skill Hunter não faz isso. Essa é a minha concepção. Então, um exorcista de NEM não poderia remover essa habilidade de uma pessoa, porque não tem NEM imposto. Então também eu sei que o Basho não é um exorcista de NEM, mas essa habilidade que ele utilizou na Fugetsu ali tem uma questão diferente, né? Aqueles espíritos que estavam em volta da Fugetsu é outra questão, não tem nada a ver com habilidades NEM. Então é isso, uma vez que o Chrollo tenha roubado a habilidade de uma pessoa, não tem como mais essa pessoa
recuperar essa habilidade, mas calma lá que eu vou deixar isso aqui melhor, calma aí. Talvez, se o Crollo desejar devolver esta habilidade, sim, eu acho que isso é um caminho, ou talvez, se o Crollo morrer, é capaz de que todas as habilidades sejam devolvidas aos seus usuários originais. Isso aqui não tem nada no mangá falando disso, isso aqui é uma percepção minha. Eu acho que é mais ou menos por aí também o caminho mais equilibrado e correto das coisas. Eu acho que é por aí. Essa pergunta foi enviada pelo Bruno de Brito Passos. Fora a especialização, qual categoria de Nen você acha mais adequada para criar um Hatsu baseado nos poderes clássicos de um vampiro? Alguns poderes são bem complicados, como a questão de parar o envelhecimento. Quais condições/restrições você acha necessárias para tornar o Hatsu mais equilibrado? Cara, daria pra utilizar de boa também aqui a materialização, tá? É super de boa, né? Mas acho que o grande ponto, né? Eu não sou um grande entendedor, né, de vampiros e lobisomens, eu até curto também, mas eu não entendo muita coisa. Mas eu sei disso, né? Essa questão do envelhecimento que não envelhece, né? Cara, isso aqui acho que seria bem... Ai, cara, acho que seria quase impossível isso aqui. Embora, cara, eu acabei de ter um raciocínio bom disso aqui. Talvez sacrificando pessoas poderia alcançar, entendeu? De repente, em um ritual ou alguma coisa do tipo, poderia ser interessante. Acho que daria pra chegar nessa questão do envelhecimento nisso, sabe? Sempre fazendo um ritual e tudo mais, com vidas humanas. Inclusive, isso é um detalhe que apareceu bastante, né, recentemente nessa saga atual de Hunter x Hunter, nessa questão de utilizar pessoas para poder alcançar um poder maior. A gente vê também os membros do Genin Ryodan falando sobre isso, o Finks fala sobre isso, o Nobunaga fala sobre isso, né, que é uma coisa bastante antiga, né, sacrifício humano em troca de poder. Então talvez poderia ser uma mecânica interessante de se encaixar, mas aí teria que ser especialização mesmo. Pelo menos é o que eu acho. Mas talvez materialização desse pra fazer alguma coisa. Isso aqui teria que ser bem pensado, tá? Essa que é a verdade. Mas essa questão de presas maiores e mais resistentes, unhas, né? Geralmente vampiros têm isso. Se eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrijam, gente. Mas eu lembro que tem algo do tipo unhas que crescem, retráteis, não sei. Daria pra fazer também, né? Você poderia fazer isso com aprimoramento, materialização, daria pra fazer de boa essas habilidades. E se utilizasse especialização naquele balaiozão, né, nesse monte de coisa, daria tranquilamente também. Mais uma condição mecânica interessante que dá pra copiar desse negócio de vampiros aí, pô, até lobisomens e tudo mais, é a questão de serem criaturas noturnas, né? Os lobisomens têm essa questão de lua cheia, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aí também. E vampiros têm essa questão de ser à noite, né? É uma criatura muito noturna, ela não é diurna. Então se sua habilidade só se ativa de repente à noite, ela já ganha uma condição de ativação muito boa, né? Então permite mecânicas bastante avançadas também. Mas eu tô falando rápido aqui, vocês sabem, né? Eu vou tentando responder aqui com o que vem na minha cabeça, são respostas breves, mas eu acho que teria que ser pensado. Mas daria pra fazer uma coisa bem legal, nesse contexto aí de vampiros e lobisomens também. Essa pergunta foi enviada pelo Feitan8593. Porque os pais do Killua não falaram do Nen para o Killua. Uma explicação para isso daqui, que é bastante interessante também, é por questão de proteção, mas vamos tentar contextualizar melhor isso aqui. O Killua é o filho do meio do Silva e da Kikyo Zoldyck. Só que ele foi o escolhido como sucessor da família Zoldyck, ou seja, depois que o Silva se aposentasse ou talvez morresse e tudo mais, esse bastão aí, né, de sucessor, de líder do clã da família seria passado para o Killua. Então você consegue compreender que até aqui o Killua tem uma grande importância para o legado da família. E você sabe que os Zoldycks levam bastante, né, a sério essa questão de legado de família e tudo mais, né? Ali a função de assassino e tudo mais. E óbvio que o porquê disso tudo é que o Killua é extremamente talentoso, né? E a gente vê um diálogo bastante interessante entre o Miluk e o Zeno a respeito disso daqui. Que o Miluk ele fala o seguinte, que o Zeno e o Silva passam muito a mão na cabeça do Killua, tipo, alivia muito pra ele, né? Ele faz merda por aí e meio que, tipo, não é punido como deveria ser.
Nessa parte, o Zeno pergunta pro Miluk, o que você acha a respeito do Killua, né? Tipo, questão de habilidade e talento. O Miluk fala, ele é um dos mais talentosos da família Zoldyck, mesmo sendo tão novo, né? Então o irmão reconhece, né, que o Killua é bastante talentoso, só que ele não gosta de como ele é tratado, muito mimado, essa que é a verdade. E aí o Miluk fala, né, que ele tem um coração mole, blá blá blá, né, e tudo mais, enfim. Tendo isso aqui em vista, se ensinassem nem para o Killua tão cedo, ele basicamente ficaria fora de controle. E o que eu tô querendo dizer fora de controle? Na questão de impedi-lo, sabe? Do que ele quiser fazer. Porque se ele não... Pô, tipo assim, ele normal já é complicado, né? Você viu, ele fugiu, foi fazer exame Hunter, e aí o Illumi teve que ir atrás. Imagina aquilo ali com o Nen. Imagina o Killua de hoje lá no passado. Pô, não tem como segurar. Ia ser impossível, basicamente. Tendo em vista nesse pensamento aí, né, então utilizaram o Illumi para treinar o Killua. Você vê que ele, né, fez um treinamento totalmente ruim com o garoto. O Killua passa por essa questão com a Bisque, né? Ela fala, pô, te ensinaram a lutar, tipo, de uma maneira ruim, né? Que você sempre luta querendo fugir. Então isso é um costume que você tem que perder, né? E ela meio que até apela, fala, esse seu jeito, provavelmente você vai fazer algo ruim com o Gon, tipo, na questão de... Quando o Gon estiver precisando, você vai fugir e vai deixar ele pra morrer, né? Ela meio que tocou na ferida pra fazer o garoto mudar esse tipo de treinamento que ele recebeu do Illumi. Além disso, o Illumi também utilizou a agulha hipnótica no Killua. Vocês viram lá, né? Que contra o Ramô ele conseguiu tirar aquela merda e agora ele tá 100%, zero bala. E por que, né, tudo isso? Por causa do controle, manter ele também protegido, é claro, mas poder controlá-lo. Então, no fim das contas, é uma espécie de cuidado e de amor, mas é com certeza totalmente doentio, né? Eles não estão pensando nas vontades que ele tem. O que ele quer fazer? Ele quer ser realmente um assassino profissional? Ele quer herdar aqui o legado de família? Ninguém quer saber, né? Essa que é a verdade. Isso aí que é o lado mais frio e cruel do negócio. Mas hoje em dia tudo isso aí mudou, vocês já sabem, e meio que o Silva compreendeu isso aí. Ele meio que entendeu, né? Pelo menos na saga das Formigas Quimera a gente vê lá que ele não. Tá bom, né? Tipo, ó, o Killua tirou a agulha hipnótica lá do Illumi, beleza, deixa. Mas será mesmo, né? Não dá pra saber. Essa pergunta foi enviada pelo Gerpolino. Para ter uma habilidade mais forte são necessárias restrições, mas minha dúvida é: uma habilidade fica mais forte com uma restrição mais difícil de cumprir. Exemplo, Kurapika que perde tempo de vida quando ativa os olhos escarlates. Ou com várias restrições pequenas e fáceis de cumprir, tipo Bomber que é tocar na pessoa e falar sobre ele quando toca o alvo. Primeiro você tem que entender o seguinte, cara, existem condições e condições vão ser de vários tipos, né? Restritiva, condição de funcionamento, porra, tem um monte. E você tem que entender também que tem votos e juramentos, né? Contratos com o NEM, isso aqui é totalmente diferente. Como eu posso falar? As restrições dão um boost e tudo mais, mas isso daqui, negócio é exponencial. Então as restrições sim, elas vão te dar algum poder e tudo mais, mas quando você faz um voto, né, quando você faz um contrato com o seu NEM, um juramento, pô mano, o poder é exponencial, é gigante. Você viu aí o Kurapika, né, com a sua Chainjail, né, totalmente específica pro Genin Ryudan, se ele utilizar essa corrente em outra pessoa, ele morre. E aí você vê o poder que isso aí tem, e você viu também o que aconteceu com o Gon, né? O que ele fez ali. Aquilo ali é um contrato com o NEM, né? E aí, colar todo ferrado, e se não fosse pelo Killua, teria, né, ficado para sempre vegetando. Então as restrições são um meio mais brando e um meio totalmente seguro de você adquirir poder e conseguir equilibrar e fazer habilidades NEM. Então, utilizar votos, contratos ou juramentos, né? Tudo, não estou falando tudo aqui. O próprio Tsunade fala, é uma via de mão dupla, tá? Você vai ganhar poder pra caramba, mas você vai ter que entregar alguma coisa muito grande em troca também. Então não é o melhor dos caminhos utilizar isso daqui. E aí você vê o Skill Hunter do Chrollo. É uma ótima habilidade que utiliza diversas condições. Tem condições restritivas ali também, condições de funcionamento. Tem um monte de coisa para poder tornar essa habilidade aceitável, equilibrada e coesa dentro de um funcionamento. Porque imagina você, o Chrollo olha um adversário e fala assim, pô, legal, gostei dessa habilidade aí, vou roubar. Aí ele olha, roubei, pronto. Porra, sem condições, não tem como, né? A propósito, galera, isso daqui, tá, já tem vídeo. Uma dica que eu vou dar pra vocês aí, talvez, galera que seja nova e tudo mais. Cara, dá uma olhada no canal, cara, tem muita coisa, né? São quase 300 vídeos.
pô, tem vídeo sobre isso daqui, eu vou deixar nos cards aí pra você, sobre condições, juramentos, né, os votos e tudo mais. Recomendo bastante. É muito melhor do que você pegar uma resposta aqui curta e improvisada. É melhor você pegar um vídeo, pô. O vídeo tá lá totalmente pensado, roteirizado, bonitinho, né? Tentando chegar no máximo de informações. Isso é muito complicado, mas sempre tentando chegar no melhor das informações. Então eu indico bastante. Se vocês tiverem uma dúvida, dá uma olhadinha. Tem muita gente que pergunta coisas de nem pós-morte, né? Cara, tem também esse de condições de restrição, tem um vídeo aí também, então sempre deem uma olhadinha aí. Não que seja um problema responder as perguntas de vocês aqui, tá, gente? Claro que não, mas só querendo dizer que é mais completo, é melhor do que pegar uma resposta curta, acredito eu, pelo menos eu penso assim. Essa pergunta foi enviada pelo Adriel Anjos. Qual o seu top 6 categorias NEM? Eu particularmente prefiro a parte superior do hexágono. Sei que seu favorito é a emissão, mas e os rankings dos outros 5? Adoro o canal. Mano, fico muito feliz aí que você gosta aqui do meu canal. Pô, tamo junto, obrigado pelo carinho. Então, cara, meu top 6 aí categorias. Bom, todo mundo sabe, né? Eu curto demais a emissão, minha categoria favorita. Mas como é que fica essa questão aqui? Vamos lá. Primeiro lugar, emissão. Segundo, aprimoramento. Terceiro, especialização. Quarto, materialização. Quinto, transmutação. E sexto, manipulação. E aí, vou aproveitar esse gancho da manipulação. Teve muita gente que entendeu, caraca, no vídeo que eu falei da manipulação, o pessoal entendeu tudo errado. Gente, não é que eu acho a manipulação ruim. Eu já falei isso em diversos vídeos, inclusive de pessoas que falaram pra mim que a manipulação era tipo assim, muito ruim. Não é, cara. Manipulação, pra falar a verdade, é um dos grupos mais fortes nessa questão, né? Cara, tu conseguiu manipular qualquer pessoa, acabou, mano. É vitória certa. Isso eu já falei que vale tanto pro, tipo, um Netero da vida, um Meruem da vida. Se esses personagens fossem manipulados, acabou, velho. Não tem o que fazer. É uma categoria muito forte. O que eu quis falar na questão da manipulação naquele vídeo foi a questão do combate. Eu tendo a ver como um grupo meio fraco pra isso. Mas é só uma perspectiva minha. Não tô dizendo que necessariamente é isso. Por exemplo, o Morel, na minha visão, é um cara muito bom sendo manipulador num combate. É um cara muito bom. O Illumizold é um cara muito bom também, entendeu? Só que de forma geral, eu não acho que seja o melhor dos grupos, entendeu? Até mesmo porque, pela natureza do tipo do NEM, né? A manipulação, né, tem essa questão de ser uma coisa mais de controle, então vai ser a mais longa distância. Não tô falando que é menor, pior e tudo mais. É só uma perspectiva minha mesmo. Então é mais ou menos por aí. Esse aí é meu top 6 categorias de NEM preferidas. Chegamos ao fim de mais um Hunter Responde. Galera que enviou as suas perguntas, pô, gente, obrigado de coração, prazer enorme estar aqui sempre trocando essa ideia com vocês a respeito de Hunter x Hunter, né? Porra, gosto demais desse anime, é muito bom sempre estar por aqui falando cada vez mais sobre ele. Se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa o like, porra, ajuda demais pro crescimento do canal. Se você não tá inscrito ou inscrito, já aproveita esse momento aí, pô, faz a boa também. Então é isso, galera, agora eu vou indo, mas eu espero no próximo vídeo encontrá-los aqui, é claro, né, no mundo dos caçadores. Fui, gente! Valeu!